O homem que você está prestes a conhecer, ele não queria ser um rebelde. Ele não queria dividir a igreja. Ele só queria uma coisa: paz para a sua alma. Mas em sua busca desesperada pela salvação, ele descobriu a maior mentira já contada. Uma mentira que estava sendo vendida por dinheiro em nome do próprio Deus. Ele trocou uma carreira brilhante por um mosteiro por causa do medo da morte. Mas foi no silêncio de um quarto, lendo uma única frase na Bíblia, que ele encontrou uma luz. Uma luz fez com que ele dissesse: eu me senti como se estivesse na entrada dos portões abertos do paraíso. E essa paz pessoal o forçou a confrontar o poder político-religioso mais temido do planeta: o Papa. Imagine ter a igreja e o imperador, o homem mais poderoso do mundo, reunidos para te forçar e negar tudo o que você acredita, sob a ameaça de ser queimado vivo. Você conseguiria se manter firme? Neste documentário você verá a história completa de Martinho Lutero, desde o voto desesperado na tempestade e até o momento em que ele ousou queimar a ordem do Papa. E por que, em um julgamento de vida ou morte, ele olhou para o poder e declarou: eu não posso fazer outra coisa. Se você já se perguntou o que realmente significa ser justificado pela fé, a resposta está aqui. Nós vamos desvendar as 5 solas, a essência da fé que ele redescobriu e como a Bíblia foi parar na sua língua, na sua casa. Prepare-se, essa não é apenas uma aula de história, é a jornada de um homem comum que, por fidelidade ao Evangelho, nos deu o maior legado de toda a humanidade. Fique ligado, porque a tempestade está apenas começando. O que você faria se estivesse cara a cara com a morte? E se o seu medo fosse tão grande que em um segundo você abandonasse todos os seus sonhos por uma promessa desesperada? É aqui que começa a história do homem que, sem querer, dividiu o mundo. Martinho Lutero. Em 1505 ele não era um reformador, era um estudante brilhante de direito com um futuro promissor, pronto para ascender na sociedade. Mas a vida dele e de toda a história do cristianismo mudaria para sempre em uma tarde de verão. Lutero voltava para a universidade quando de repente uma violenta tempestade o atingiu. Raios cortavam os céus, trovões pareciam rachar a terra, e Lutero estava paralisado. Naquela época, a cultura popular ditava que desastres naturais eram manifestações da ira divina, e Lutero acreditava nisso. Ele não temia apenas a morte física, ele temia o juízo final para o qual sentia que não estava preparado. Era o desespero de um homem sem a certeza da salvação. E nesse momento de terror, Lutero clama, mas ele não clama Jesus, ele clama Santa Ana, a padroeira dos mineiros. Santa Ana, ajuda-me, se você me ajudar eu me tornarei um monge. Foi um voto feito sob medo, uma barganha, abandonar a vida, abandonar a família e entrar para o mosteiro. A maneira mais segura, segundo a igreja, de tentar conquistar o favor de Deus. 3 semanas depois, para o horror do seu pai, ele estava batendo a porta do mosteiro agostiniano de Erfurt. Ele achava que havia fugido do raio, mas na verdade ele tinha entrado em uma prisão espiritual ainda maior. Mas será que o rigor da vida monástica lhe trouxe a paz que ele tanto buscava? Ele se tornou um monge, ele cumpriu seu voto, mas a sua jornada apenas estava começando. No próximo bloco, nós vamos mergulhar na cela de tortura, onde Lutero descobriu que, mesmo seguindo todas as regras da igreja, o medo de Deus se tornou cada vez mais forte. Lutero cumpriu a sua promessa, mas a paz não veio como o hábito de um monge. Ele acreditava que a vida monástica, com a sua disciplina e sacrifícios, era a rota expressa para a salvação. No entanto, o mosteiro tornou para ele um inferno pessoal. Ele se dedicou com fervor impressionante. Ele jejuava por dias, passava noites acordado orando, se autoflagelava para punir o seu corpo e assim
tentar esgotar a dívida com seus pecados. Seu superior, o vigário Johann von Staupitz, percebeu a intensidade e a angústia do jovem monge, que parecia consumido pelo medo. Lutero se confessava frequentemente, às vezes por horas, e saía da confissão totalmente atormentado, sempre sentindo que havia esquecido de algum pecado, por menor que ele fosse. O problema central de Lutero não era a falta de esforço, era a sua visão distorcida da palavra de Deus. Ele lia nas Escrituras a palavra justiça e só conseguia ver nela a ira divina, o padrão impossível que Deus exigia, mas que ele, como pecador, nunca conseguiria alcançar. A religião da época mostrava e ensinava que a salvação era uma parceria. Deus fornecia a graça, mas o homem precisava fazer a sua parte através de obras de penitência. Lutero tentou essa parceria até o seu esgotamento total e falhou miseravelmente. Ele disse certa vez que eu odiava a palavra justiça de Deus. Eu sentia que Deus não era apenas justo, mas um tirano que pedia para mim o impossível e em seguida condenava o homem por não conseguir. O superior de Lutero, Staupitz, percebeu que a solução para a tormenta do seu monge não estava em mais penitência, mas em uma nova perspectiva que ele precisava olhar. Foi Staupitz que enviou para o estudar e lecionar a Bíblia em Wittenberg, e foi lá, mergulhado na palavra, que Lutero, o monge que odiava a justiça de Deus, teria seu coração confrontado pelo verdadeiro evangelho. E no nosso próximo bloco, nós vamos entrar na famosa Torre de Lutero. Então fica aí, que esse é o momento secreto, onde a luz se acendeu e a certeza da salvação finalmente alcançou Lutero. O palco para a maior revolução teológica da história foi um lugar pequeno e discreto. A sala aquecida na torre do Mosteiro Negro de Wittenberg. Lutero havia sido designado a lecionar a Bíblia, e enquanto preparava suas aulas sobre a carta de Paulo aos Romanos, ele lutava com aquela palavra que tanto odiava: justiça de Deus. Em sua mente, ela era a sentença de morte, a exigência implacável de um Deus que jamais poderia ser satisfeito. Era a condenação, dia e noite, e ele meditava sobre esse texto, tentando desvendar um mistério que parecia querer destruí-lo. Foi meditando no versículo 17 do capítulo 1 de Romanos que tudo mudou. O texto dizia: pois nele a justiça de Deus é revelada, como está escrito: o justo viverá pela fé. Lutero relata que de repente ele percebeu a conexão. A justiça de Deus não era aquela pela qual ele julga e pune. Era a justiça passiva, aquela que o Deus misericordioso dá ao pecador através da fé em Cristo. Não era algo que se fazia, mas era algo que se recebia. Não era exigência, mas na verdade era um presente. Ele compreendeu que a salvação não era alcançada pelo esforço humano, mas um dom gratuito apropriado somente pela fé. Sola fide. Lutero disse que naquele momento se sentiu como se tivesse renascido e entrado pelos portões abertos pelo próprio Deus. A Bíblia inteira, que antes parecia uma fonte de terror, agora brilhava com a graça de Deus. O Evangelho finalmente o libertou. Aquele monge, antes atormentado, havia agora encontrado o alicerce da fé que Jesus ensinou. Sua crise pessoal estava resolvida. Ele não era mais um escravo da lei, mas um filho amado pela graça. Mas essa paz interior geraria uma maior guerra externa na sua vida. Ele tinha a chave. Ele tinha liberdade. Mas o que fazer quando a instituição que deveria pregar essa liberdade, na verdade, estava vendendo ela? A paz que ele encontrou em Wittenberg estava sendo destruída por um homem a poucos quilômetros de distância, vendendo a graça de Deus por moedas. E no nosso próximo bloco nós vamos conhecer a infame história do pregador Johann Tetzel e entender por que a sua ganância levou Lutero a pegar o martelo e a iniciar a maior revolução que não podia ser mais contida. Fique ligado. Lutero tinha encontrado a paz
e a certeza da justificação pela fé. A graça era gratuita, mas a poucos quilômetros de Wittenberg, essa verdade libertadora estava sendo negociada cinicamente. O Papa Leão X, precisando de fundos para terminar a suntuosa Basílica de São Pedro, em Roma, autorizou a venda de indulgências no Sacro Império. E o principal vendedor dessa graça barata era o frade dominicano Johann Tetzel, um verdadeiro showman da teologia do mérito na prática de vender indulgências. Tetzel era um mestre em manipular a fé e o medo. A sua pregação era um espetáculo que prometia o perdão dos pecados, passados e futuros, em troca de dinheiro. E ele não se limitava a vivos, ele vendia a libertação de almas também do purgatório. A sua frase de marketing era infame, mas incrivelmente eficaz e ecoava pelas cidades alemãs. Assim que a moeda trinta o cofre, a alma salta do purgatório. O pior para Lutero era o efeito pastoral. As pessoas de sua congregação voltavam desse show de Tetzel com a certeza falsa de que estavam salvas sem a necessidade de arrependimento sincero e nem da verdadeira fé. E foi esse escândalo pastoral que levou Lutero à sua ação. A sua convicção de que a salvação sola fide e sola gratia, somente pela fé e somente pela graça, não podia mais coexistir com a teologia mercantil de Tetzel. Lutero viu a verdade de Cristo sendo trocada por cobre. Ele sabia que a fé dos seus paroquianos estava sendo posta em risco. Ele tinha que agir não como revolucionário político, mas como um professor de teologia e pastor de almas que precisava proteger do rebanho do erro total. Mas como um monge sem poder político confrontaria a máquina de dinheiro e a autoridade do Papa? Lutero não planejou uma revolução, ele apenas marcou um debate. No nosso próximo bloco, vamos finalmente recriar o dia mais famoso da história da Igreja, 31 de outubro de 1517. Você verá como um simples pedaço de papel, fixado por um martelo na porta de uma igreja, se tornou estopim de uma revolução que a Igreja de Roma jamais conseguiria apagar. Fique aqui conosco. O que aconteceu em 31 de outubro de 1517 não foi uma manifestação popular, nem um ato de rebeldia pública em massa. Foi algo muito mais perigoso, um convite acadêmico. Lutero, agindo como professor da Universidade de Wittenberg e como pastor preocupado, preparou 95 declarações ou teses para debater a teologia e a prática das indulgências. O local escolhido foi a porta da igreja do castelo, que funcionava como um quadro de avisos da universidade. Ele precisava confrontar a teologia mercantilista de Tetzel com a clareza do evangelho que ele havia descoberto. Com um martelo e um pergaminho, Lutero fixou as 95 teses naquela porta, inaugurando um debate que ele imaginava ser restrito aos teólogos. O documento atacava a raiz do problema, não o Papa em si, mas o poder que ele reivindicava. As teses mais pungentes, como as de 81 e a 86, questionava se o Papa tem poder para libertar as almas do purgatório. Por que ele não faz gratuitamente, por amor, em vez de ficar exigindo dinheiro? Mas a verdadeira mensagem era pastoral cristã. O verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Ele estava dizendo que o arrependimento sincero e não o dinheiro era o único caminho para o perdão. Em um ato de intervenção divina e tecnológica, as teses de Lutero foram rapidamente traduzidas do latim para o alemão. E o que era um documento acadêmico virou um panfleto viral, espalhado por toda a Alemanha em semanas, graças à invenção recente, à imprensa de tipos móveis. De repente a luz havia se escondido na torre de Lutero e estava iluminando toda a Europa. A Igreja Católica, lenta e confiante em seu poder, foi pega de surpresa. O Evangelho, finalmente libertado das obras e do latim, falava agora a língua do povo. Mas a Igreja de Roma não podia simplesmente ignorar
esse incêndio de ideias. O debate acadêmico se transformou em uma ameaça mortal. No nosso próximo bloco, nós vamos testemunhar a reação furiosa do Papa Leão X. Você verá o ultimato. O Papa envia uma bula exigindo que Lutero retrate, e em um dos seus atos de maior desafio da fé na história, Lutero dará a resposta em chamas. Fique aí para o próximo bloco. As 95 teses se espalharam como fogo, e o Vaticano não demorou para reagir. O Papa Leão X, que inicialmente descartou Lutero como apenas um monge alemão bêbado, logo percebeu a gravidade da ameaça teológica e financeira. Em 1520, Roma enviou a Lutero a bula papal Exsurge Domine, cujo título significava "Levanta-te, Senhor". O documento era um ultimato dramático. Exigia que Lutero se retratasse publicamente de 41 de suas proposições hereges, sob a pena de excomunhão, na época a mais terrível maldição que se podia receber. Lutero tinha dois caminhos: submeter-se à autoridade de Roma e preservar sua vida e seu status, ou permanecer cativo da palavra de Deus e enfrentar a condenação eterna e a fogueira. Para Lutero, o documento não era apenas uma repreensão legal, era uma tentativa de sufocar a verdade do evangelho que ele havia descoberto. A bula, que tentava impor a autoridade humana acima da escritura, precisava ser rejeitada de forma inconfundível. Em um ato de fé e desafio que selaria sua ruptura definitiva, Lutero convocou estudantes e professores para um campo nos arredores de Wittenberg. Ali, diante de uma multidão reunida, ele não só jogou a bula papal nas chamas, como também volumes do direito canônico, a lei da igreja. Este não foi um ato de anarquia, foi uma declaração teológica. A autoridade da palavra de Deus era superior à autoridade eclesiástica humana. Com esse fogo, ele não só queimou o documento, ele queimou a ponte de volta para Roma. Ele colocou a sua confiança somente em Cristo, solos Christus, e na Escritura, sola Scriptura. A excomunhão era inevitável. Lutero era agora um herege oficial e um inimigo da igreja e do Papa. Mas a igreja e o imperador não poderiam matá-lo sem um julgamento formal. Ele seria convocado para o maior e mais perigoso palco da sua vida, onde estaria diante do homem mais poderoso do mundo. No próximo bloco, vamos para a Dieta de Worms. Você verá a última chance de Lutero de se retratar e porque mesmo sob a ameaça da fogueira, ele ousou a dizer: "Eu não posso fazer outra coisa. A fidelidade do evangelho será posta à prova de fogo." Continue assistindo. Após a queima da bula, Lutero estava excomungado e pelo direito imperial era agora um fora da lei. A sua vida valia nada, mas por um detalhe de cortesia do imperador Carlos V, graças à proteção de seu príncipe Frederico o Sábio, Lutero foi convocado para uma audiência final, a Dieta de Worms, em abril de 1521. O caminho até Worms foi uma marcha triunfal de um homem que muitos já consideravam um herói nacional, mas o destino era um tribunal de inquisição. Ele entraria no salão diante do imperador e de toda a nobreza e clero do império. O risco era a fogueira, a mesma que levou John Hus à morte um século antes. Diante dele, em uma mesa, estavam seus livros. A pergunta era direta e brutal, feita pelo oficial imperial: "Você se retrata das obras ou não?" No primeiro dia, Lutero, surpreso pela formalidade da pergunta, pediu um tempo para refletir. Ele não estava com medo da morte, mas da possibilidade de trair o evangelho. Ele voltou no dia seguinte determinado. Naquele salão, o poder político e religioso do mundo ocidental estava unido contra um único monge. A pressão para salvar a própria pele era imensa. Lutero então fez a declaração que mudou o curso da história. Ele se retrataria somente se fosse convencido e refutado pelas escrituras sagradas. E então veio a frase imortal que resume o Solus Christus e a Sola Scriptura: "A minha consciência é cativa da palavra de Deus. Não posso e não me retratarei de nada,
pois não é seguro nem correto ir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Aquele homem, com sua coragem forjada na graça, demonstrou que a fidelidade à palavra de Deus valia mais do que a sua própria vida. Lutero havia sobrevivido ao julgamento, mas não ao edito imperial. O imperador declarou por escrito: quem o encontrasse poderia matá-lo. Ele precisava desaparecer imediatamente. Mas como Deus usou a ameaça de morte para realizar o trabalho mais fundamental da reforma, no nosso próximo tópico nós vamos seguir Lutero em seu sequestro secreto e descobrir o grande trabalho que ele realizou enquanto estava escondido. Um trabalho que armou o povo comum com a maior arma espiritual já feita. É a história do exílio forçado que gerou o evangelho para todos. Lutero deixou Worms, mas o imperador Carlos V havia assinado o edito que o tornava um herege condenado. No caminho de volta, a comitiva de Lutero foi interceptada por um grupo de cavaleiros mascarados. Esse não era um ataque, era um resgate orquestrado pelo seu fiel protetor, o príncipe eleitor Frederico, o Sábio. Lutero foi levado secretamente para um isolamento em um castelo de Waldburg, uma fortaleza nas montanhas. Durante quase um ano, Lutero desapareceu do mapa. Ele foi obrigado a se disfarçar, deixando crescer a sua barba e vestindo-se como um cavaleiro, adotando o nome de Junker Georg, o Cavaleiro George. O reformador estava em um exílio forçado, mas o isolamento era a proteção de Deus para a sua maior obra. A solidão do exílio não foi de descanso, mas de intensa produtividade. Lutero se dedicou à tarefa que se tornaria o verdadeiro alicerce da reforma: traduzir o Novo Testamento. Antes dele, a Bíblia só estava acessível ao clero, na língua latina, que o povo comum não falava. Lutero trabalhou incansavelmente para poder produzir diretamente do grego original para uma forma de alemão falada pelo povo. Ele queria que a palavra de Deus fosse clara, poderosa e acessível a todos. E isso foi o cumprimento prático do Sola Scriptura, a Bíblia na mão de cada crente, para que pudessem testar por si mesmos se a igreja estava pregando a verdade. Em 1522, o Novo Testamento de Lutero foi impresso e distribuído amplamente, a preços acessíveis, graças à imprensa. Foi um sucesso estrondoso, vendendo milhares de cópias rapidamente. Ele não apenas entregou a palavra de Deus a usar a linguagem popular, ele uniu e padronizou a língua alemã. Um legado cultural tão grande quanto o legado teológico. O evangelho se tornou, de fato, o legado do povo. Lutero sobreviveu e o evangelho estava agora nas ruas. Mas o que exatamente esse monge, pastor e professor estava defendendo? O que são as grandes verdades que emergiam da sua crise pessoal e que se tornavam o centro de um movimento? No próximo bloco nós vamos simplificar a essência da reforma em 5 frases poderosas. Iremos desvendar as 5 solas, a síntese teológica que continua a definir a nossa fé até os dias de hoje. É a espinha dorsal de todo o legado do Evangelho. Lutero nos deu a Bíblia em nossa língua. Mas o que exatamente a Bíblia ensinava que era tão revolucionário? A teologia da reforma, nascida da crise de consciência de Lutero e do seu estudo da palavra, pode ser resumida em 5 frases latinas poderosas, conhecido como as 5 solas. Elas são a espinha dorsal de todo o protestantismo e o verdadeiro resumo do Evangelho redescoberto. Se você quer entender o legado de Lutero, precisa entender estes 5 pilares que redefiniram o relacionamento do homem com Deus. Primeiro, sola scriptura, somente a Escritura. A Bíblia e não a tradição ou a autoridade do Papa é a nossa única regra de fé e prática. Lutero disse isso em Worms. Segundo, sola gratia, somente a graça. A salvação é um presente imerecido de Deus. Não é algo que podemos comprar, negociar ou ganhar.
E terceiro, a base de tudo, sola fide, somente a fé. Somos declarados justos não por nossas obras, penitências ou dinheiro, mas unicamente por depositarmos nossa confiança em Cristo. Essa foi a descoberta de Lutero na torre que resolveu a sua grande tormenta. Quarta, solos Christus, somente Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, tornando desnecessário o clero como intercessor dos santos. A nossa esperança está totalmente nele. E, finalmente, a sola que coroa todas elas, a só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Tudo o que fazemos, seja na vida, na igreja ou no lar, deve ter como objetivo final a exaltação da majestade de Deus, e não a glória de qualquer homem ou instituição. As 5 solas, elas são um mapa, mas como Lutero as viveu depois de sair de Wartburg, ele era um herege procurado, mas ele não só sobreviveu, como transformou completamente a sua vida pessoal e a estrutura da sociedade. No nosso último e crucial tópico, nós vamos falar sobre o impacto mais íntimo e prático do seu legado, a quebra do celibato, seu casamento com Catarina von Bora e como a vida familiar e a vida na igreja foram transformadas pela simplicidade do Evangelho. Não sai daí, você verá como a fé de Lutero desceu do campo da teologia para o chão da cozinha e do lar. A história do reformador se encerra com seu legado familiar. As 5 solas fizeram Lutero entender que o Evangelho não se trata apenas de doutrina, é sobre a vida. Ao ser liberto da lei, ele foi liberto de séculos de tradição, incluindo o celibato obrigatório pelo clero. Lutero argumentava que o casamento era uma instituição divinamente ordenada e que a vida de um pastor não precisava ser isolada. Ele deu o exemplo mais poderoso disso ao se casar em 1525 com Catarina von Bora, uma ex-freira. O lar de Lutero se tornou o primeiro e mais importante seminário da Reforma. O casamento de Lutero foi em si um ato de profunda fé e um símbolo radical de que a vida cristã e o ministério pode ser vivido dentro da normalidade humana. Eles tiveram 6 filhos e a casa estava sempre cheia de estudantes, órfãos e debates teológicos. As famosas conversas de mesa de Lutero mostram como o evangelho desceu do púlpito para a mesa do jantar. Lutero não era apenas um teólogo, ele era um marido, um pai e um crente que provou que a fidelidade de Deus floresce na vocação diária, seja como pastor, professor ou pai de família. Essa santidade no cotidiano é um dos legados mais duradouros da Reforma. Lutero morreu em 1546, mas o fogo que ele acendeu não se apagou. As suas redescobertas do Evangelho, sola gratia, sola fide, solus Christus, libertou a consciência, dividiu o mapa político da Europa e forjou a identidade do protestantismo. A sua coragem em Worms nos ensinou que a fidelidade à palavra de Deus é a maior arma que temos. Aquele monge aterrorizado que odiava a justiça de Deus encontrou paz e nos deu o legado do Evangelho da graça de Deus. A história de Lutero é um testemunho de que a reforma pessoal precede a reforma da igreja. Ele não buscou revolução, ele buscou o Evangelho. E a Bíblia, nas mãos de um homem, foi suficiente para mudar o mundo. Eu quero saber de você, qual das 5 solas mais impacta a sua fé nos dias de hoje? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se essa história de fé e coragem te inspirou, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal, O Legado do Evangelho, para você não perder mais a nossa próxima história. Tchau!